Queridos, a palavra de hoje é os maiores poderes do universo, né? Mas antes eu quero voltar um pouquinho aqui no tempo, tá? Eu quero voltar no tempo em que você era criança. Vixe, eu, por exemplo, faz muito tempo. Mas eu quero voltar nesse tempo e queria fazer uma reflexão com você. Qual era o seu super-herói favorito? Você lembra? Hoje parece que não tem mais, né? Não sei, não tem mais esse negócio de super-herói. Antigamente, no nosso tempo, tinha tanto super-herói, né? Tinha super-herói de todo jeito. Tinha o que era mais forte, tinha o que corria mais, tinha o que tinha visão além do alcance, tinha o que ficava invisível, né? Tinha todo tipo de super-herói. Hoje a gente não vê mais isso, né? Mas quando você era criança, qual era o seu super-herói favorito, né? Outra pergunta para você começar a refletir sobre isso. Se você pudesse ter um superpoder, o que você escolheria? Gostaria de ser a pessoa mais forte do mundo? Os homens, né? Gostariam, né? Gostaria de ser a pessoa mais rápida do mundo? Gostaria de ter o poder de ficar invisível? Esse me atrai, já pensou? Gostaria de se transformar numa mosca? Sair voando, né? Saber das coisas, né? Que poder você escolheria? Qual poder? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vamos conhecer os maiores poderes do mundo. Isso mesmo. Hoje você vai conhecer os maiores poderes do universo. Preparado? Léo, solta a vinheta, Léo. Aleluia! Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Verso 18. Diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você sabe o que significa autoridade? Não? Eu fui buscar no dicionário. Autoridade significa direito ou poder de ordenar, direito ou poder de decidir, direito ou poder de atuar, direito ou poder de se fazer obedecer. Então, quando Jesus diz toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus está dizendo assim: todo o poder é meu. Todo o poder. Então Jesus tem todo o poder e todo o direito. Mas hoje nós vamos meditar sobre os maiores poderes do universo. E eu acho que você nunca parou para pensar nisso. Esse poder, ele está sobre todas as coisas no nome de Jesus. Está aqui, está dito. Todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas eu quero fazer um adendo, um parênteses, antes da gente entrar nisso.
e dizer que parte desse poder ele foi liberado para você. Por isso que Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos por toda a terra. Ele está falando de quê? Ele está falando de poder. Ele não mudou de assunto, não. Ele está falando sobre o mesmo assunto. Então quando Jesus diz ide, ele está dizendo assim: eu te dou o poder, eu te dou a autoridade de ir em meu nome. Por isso somos embaixadores de Cristo quando irmos em nome dele, quando vamos em nome dele. Tá? Mas cuidado, porque tem muita gente que está achando que está indo em nome de Jesus quando está indo em nome próprio. E aí, querido, você não tem autoridade nenhuma, porque a autoridade não foi para isso. Amém? E amados, desses poderes que serão revelados aqui hoje, nenhum deles pode ser corrompido, pode ser manipulado ou pode ser alterado pela mão humana. Esses poderes, eles são os maiores poderes do universo e são responsáveis pela maior transformação que jamais a raça humana poderá produzir por si mesma. Você já deve estar dizendo: homem, pelo amor de Deus, diga logo que poder é esse, não é? Porque nenhuma ciência, nenhuma tecnologia, nenhuma cultura, nenhum poderio bélico, nenhum armamento químico ou nuclear jamais poderá reproduzir nenhum desses poderes. A Bíblia fala de um anjo que venceu 185 mil guerreiros assírios. Olha o poder de um anjo, mas não é sobre eles esse poder que nós vamos falar. Nós vamos falar de poderes muito maiores, tá? Mas antes de falar quais são esses poderes, eu quero dizer para vocês que a ordem que eu vou falar não é uma ordem de importância, é uma ordem aleatória, tá? Mas sem mais delongas, que eu já estou vendo a carinha de vocês dizendo assim: meu Deus, que poderes são esses, né? Que poderes são esses? E vamos logo para os nossos poderes. Eu não sei se eu vou terminar nesse domingo. Se eu não terminar nesse domingo, você já está convidado para domingo que vem, segundo episódio da nossa série Os Maiores Poderes do Universo. Amém? Vamos lá. Primeiro poder, o poder da cruz. Uau! Quem iria imaginar isso? A Bíblia conta que um dos homens mais fortes que já existiu, chamado Sansão. Se você já estudou a Bíblia, se você já leu a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida, você já se deparou com a história de Sansão. E a Bíblia diz que ela está revelada lá no livro de Juízes, capítulo 14. E a Bíblia diz lá em Juízes, capítulo 14, verso 6, que Sansão teve a força para rasgar um leão no meio. Que força era essa? Que poder era esse de Jesus, de Sansão? No capítulo 15, verso 15, diz que Sansão teve força para ferir 1000 homens. No capítulo 16, verso 29, diz que Sansão teve força e teve poder para derrubar 2 colunas do templo e matar milhares e milhares de filisteus. Mas Sansão não foi tão forte o suficiente para derrubar o pecado. Apesar de toda a força, apesar de todo o poder de Sansão, Sansão não teve o poder e Sansão não teve força suficiente para derrubar e para subjugar o pecado. Sabe por quê? Porque somente o poder da cruz é capaz de nos libertar do pecado. Romanos capítulo 6, verso 6 diz: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. O que te dá força para vencer o pecado não é nada além da força da cruz. Por isso que Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque quando você se prega na cruz com Cristo, você adquire o valor e o poder da cruz. E é sobre esse poder que nós estamos falando. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: no mundo jurídico existe um princípio constitucional que diz que
Todo homem é inocente até que se prove o contrário. Nós temos alguns advogados aqui entre nós, né, que sabem muito bem desse princípio, né? Esse é o princípio da presunção da inocência. Mas o princípio constitucional do mundo, ele começa nos dizendo que nós somos inocentes até que se prove o contrário. Mas o princípio constitucional e espiritual, ele é diferente. Ele diz: todo homem é culpado até passar pela cruz. É o inverso. Todos nós, até passarmos pela cruz, nós somos culpados. Culpados do pecado e dos pecados que cometemos. Porque não adianta você querer jogar a culpa para alguém. Não adianta você querer fazer como Adão e Eva. Adão, onde estás? Ah, foi Eva que me deu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva, onde está? Ah, foi a serpente. Deus diz: olha. Aliás, tem uma preciosidade nessa passagem, porque quando Adão e Eva pecam, eles se escondem de Deus e Deus diz: Adão, onde estás? E eu demorei um bom tempo para entender essa passagem, porque se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, e se Deus é onipotente, por que ele pergunta onde Adão está? Por quê? Será que você já parou para pensar nisso? Não é porque Deus não sabia onde Adão estava, é porque Deus queria sondar onde estava o coração de Adão. Então quando Deus diz: Adão, onde você está? Adão diz assim: Senhor, eu estou aqui porque Eva pecou. E aí Deus diz: errou, Adão. Não é esse o coração que eu quero, Adão. Mas quando você vê, quando Davi peca, Davi diz assim: Senhor, eu pequei, Senhor, eu pequei, eu sou indigno, Senhor. E Deus diz: agora você está no lugar certo. Por isso que Deus pergunta para Adão: onde você está? Eva, onde é que você está, Eva? Em que lugar você está? Por isso deixa eu te dizer uma coisa: arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é um lugar. É um lugar que você entra quando você peca. E um lugar em que você vai ser tratado por Deus. Por isso que muitas vezes a gente diz assim: ah, mas eu não estou me sentindo nada para me arrepender. Querido, independente do que você esteja sentindo, entra nesse lugar e vai ser tratado. Não é pelo que você sente, é para onde você precisa ir. Por isso Deus diz: aonde você está? Aonde você está? Aonde nós estamos? E muitas vezes, mesmo sem querer, nós precisamos ir. Por isso que muitas vezes, sem sentir, nós precisamos ir. Nós precisamos entrar nesse lugar de arrependimento, e a partir desse lugar de arrependimento surge o sentimento daquele que vai nos tratar. Amém? Vocês estão comigo? Por isso Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, verso 20: estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo não só passou pela prova da cruz, mas Paulo passou a viver crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. O que não agradava a Cristo não agradava a Paulo. E o que agradava a Cristo agradava a Paulo. Fizemos um estudo aqui recentemente, acho que há umas 3 semanas, 4 semanas, sobre a transformação de Paulo diante da revelação de Cristo. Paulo, um homem de Deus, tem um espinho na carne, e ele ora 3 vezes até que ouve a voz de Deus dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Ele diz: agora eu vou me gloriar no meu problema, na minha dor, na minha fraqueza. Porque não sou eu quem decide é o Cristo que vive em mim. E se ele disse: a minha graça te basta, nada mais quero do que a graça dele. E eu lembro bem que naquela ocasião nós perguntamos aqui: quem aqui, pedindo algo para Deus, Deus dissesse assim: eu não vou te dar, daria assim: então agora eu vou me alegrar naquilo que eu não tenho? Quem diria, quem seria capaz de dizer isso? Paulo foi. Paulo foi. Eu me alegro naquilo que eu não conquistei no Senhor,
Porque agora eu entendo que é pela fraqueza que sou forte. Então Paulo, ele não só passou pela cruz, mas Paulo passou a viver na cruz. E esse é um dos maiores poderes do mundo, querido. O poder da cruz. O poder que tem autoridade sobre o pecado. Porque a cruz de Cristo é uma das maiores demonstrações do poder de Deus para a redenção do homem. É um dos maiores. Mas, querido, para a gente entender e para a gente aceitar a cruz, a gente precisa vencer a racionalidade humana. Porque, presta atenção, para os olhos dos homens, a cruz representa uma violência sem fim. Quem já assistiu aqui aquele filme do Mel Gibson? Eu lembro que eu e a Regina, a gente combinou com um casal amigo, cara, a gente vai assistir o filme do Mel Gibson, tá aí, né, bombando aí não sei se já tinha rede social, tá aí bombando aí e tal, a gente vai assistir, depois a gente vai fazer um lanche, tá certo? Tá certo, tal. Chegamos lá com o casal, sentamos, quando começou o filme, quando terminou o filme, nós olhamos, cara, a gente vai para casa. Esse filme é muito pesado. Esse filme é muito forte. Não dá para você sair de um filme desse e comer alguma coisa. Não dá. Por quê? Porque mostra só faz um recorte do momento da cruz. Então, pela racionalidade, a gente olha a cruz como uma grande violência sem fim. Mas aos olhos de Deus, a cruz representa uma declaração de amor ao ser humano. É Deus dizendo, ei, veja do que eu sou capaz por amor a você. Isso foge da consciência, isso foge da racionalidade. Sabe por quê? Porque ali o santo toma o lugar do pecador. Ali o inocente toma o lugar do pecado. Ali o justo toma o lugar do transgressor. Na cruz de Cristo, a dor de um libera o alívio e a angústia de muitos. Ali a ferida de um é remédio para a enfermidade de muitos. Esse é o poder da cruz. Eu consigo ouvir um aleluia? Amém. Se você está entendendo, querido, você começa a perceber que esse é um dos maiores poderes do universo, o poder da cruz. E a cruz tem ainda uma outra característica que a torna tão poderosa. A cruz, presta atenção nisso, foi o único lugar que conseguiu resolver o dilema de Deus. A cruz foi o único lugar que conseguiu resolver o dilema de Deus. O dilema entre o amor e a justiça. Por amor, Deus queria liberar todos nós do pecado. Está livre, filho. Mas pela justiça, todos nós teríamos que, como salário, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, todos nós deveríamos morrer como salário do que pecamos. E agora? Deus que é amor, mas Deus que também é totalmente justo, como Ele ia resolver esse problema? Surge uma única alternativa: a cruz. O amor clamava. 1 João 4,8 diz: Deus é amor. Mas ao mesmo tempo a justiça clamava. Romanos 6,23, no coração de Deus diz: mas o salário do pecado é a morte. Como é que eu poderia resolver tão profundo dilema? Como julgar e condenar pecadores por meio da sua justiça, sem frustrar o seu amor? Como poderia fazer isso? Então Deus precisava achar um ponto de interseção entre a ira e a misericórdia. Uau! Que história, queridos. Que história linda. Deus precisava achar um ponto em comum entre a lei e a graça. Um local onde a discórdia e a paz se abraçassem. E o único local que tem esse poder é a cruz. O único local. Não existe outro.
Não existe um outro local qualquer que tenha o poder de abraçar a ira e a misericórdia, que tenha o poder de intercessão entre o amor e a justiça. Somente a cruz. A cruz cumpriu todos os princípios de amor, e a cruz cumpriu todos os princípios de justiça. O salário do pecado foi pago, e o amor de Cristo foi declarado. Chegou até a mim, pecador, e me abraçou, pecador, e me amou, ainda quando eu era pecador. Pastor, o senhor não é mais pecador? Pelos olhos de Deus não, querido. Pelos olhos de Deus agora eu sou lavado pelo sangue derramado no poder da cruz. Esse é o poder da cruz, querido. A cruz é o único local com o poder de nos reconciliar com Deus. O único local. A cruz é o único local com poder para restabelecer a paz entre o homem e Deus. E não existe, irmão, não existe poder maior do que esse no universo. E esse é só o primeiro poder que a gente vai tratar hoje. Mas tem outro. Tem outro poder. Nós estamos falando dos maiores poderes do universo. Por isso eu comecei, qual poder você queria ter? Né? Nós somos tão mesquinhos, tão pequenos, né? Que quando eu estava preparando isso, eu disse, qual poder eu gostaria de ter? Quando eu era pequeno, eu queria ter o poder de ficar invisível. Aí depois, quando eu cresci um pouquinho, eu mudei para ter o poder mais forte. Homem, né? Homem quer ser forte, né? Mas hoje eu entendo que nenhum desses poderes sequer podem se comparar aos poderes que o universo celestial é capaz de nos oferecer. E o primeiro poder é esse, o poder da cruz. Sabe qual é o segundo poder? O poder da ressurreição. Se o poder da cruz é maravilhoso, o da ressurreição não fica atrás. Nenhum outro poder é capaz de nos entregar a esperança da vida eterna. Somente o poder da ressurreição é capaz de nos apontar para a vida eterna e falar assim: ei, eu venci, você também pode vencer. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1. Pedro capítulo 1 verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que maravilha. Amados, a ressurreição é o único ato que tem autoridade para anular o poder da morte. Nenhum outro ato tem essa autoridade. Se por um lado a cruz aniquila o poder do pecado, por outro lado a ressurreição anula a destruição da morte. Que poderio, que poderio. Tudo isso vem de Deus. Agora presta atenção numa coisa. Só quem já viveu a experiência de carregar um caixão de um ente querido, só quem já viveu essa experiência. E eu já carreguei o caixão do meu pai, já carreguei o caixão da minha mãe e de outros entes queridos, mas esses foram os que mais me marcaram na minha vida. Mas só quem viveu a experiência de carregar o caixão de um ente querido sabe o quão reconfortante é a afirmação de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 13 a 22. Se você nunca carregou o caixão de um ente querido, você não vai ter a dimensão do que Paulo vai falar, mas se você já carregou o caixão de alguém que você amava muito,
e você conhece a palavra de Deus, especialmente as palavras de Paulo que estão na Bíblia, você olha com um conforto e um reconforto tremendo. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 15, 13. Ele diz: se não há ressurreição entre os mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verso 20 agora. Contudo, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Glória a Deus, aleluia, aleluia. É confortador carregar o caixão do meu pai e saber que um dia, dentro do hospital, meu pai ia arrancar a perna. Meu pai ia amputar uma perna. E eu me internei com ele na noite anterior, na manhã, no início da manhã seguinte, ele ia amputar uma perna. E eu abri uma passagem na Bíblia que diz assim: é melhor você entrar sem um olho no reino dos céus do que você inteiro para o inferno. É melhor você entrar sem um membro do corpo no reino dos céus do que você para o inferno. E eu li essa passagem para o meu pai. E eu disse: pai, o senhor aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele disse: aceito, meu filho. E tudo me fez relembrar quando eu estava levando o caixão dele. Quando eu estava levando o caixão da minha mãe, me fez relembrar um dia que eu disse: mãe, a senhora não quer ir para a igreja um dia para ouvir a palavra de Deus? Ela disse: meu filho, eu nasci na minha religião, vou morrer na minha religião. Eu disse: eu vou orar pela senhora e vou continuar lhe amando como minha mãe querida que a senhora é. Passou-se o tempo, minha mãe começou a ir para a igreja, e na casa de oração ela aceitou a Jesus e foi batizada. E olhava e dizia: filho, agora que eu sou crente. Achava engraçado isso. Mas tudo isso foi reconfortante quando eu levei o caixão dela, porque eu sei que pelo meu Jesus, que foi o primogênito da ressurreição, eu terei meus pais ressurretos, porque é a palavra que garante, e é pela fé. Como é reconfortante olhar para um ente querido em um caixão e saber que Cristo é a primícia da ressurreição. Amados, somente o poder da ressurreição é capaz de colocar você na presença de Deus por toda a eternidade. Somente, nada mais. Não pense que as suas obras, nós falamos isso aqui no domingo passado, nós somos muito egocêntricos. Você acha que distribuir sopa na rua vai te dar a oportunidade de passar a eternidade na presença do Pai? Você acha que a presença do Pai tem esse valor? Não, ela é muito mais grandiosa. A única coisa que te dá acesso à presença do Pai é a ressurreição de Cristo através da cruz. Somente isso, nada mais. Nada tem um valor tão alto que possa pagar o preço. Eu falei isso aqui uma vez e vou repetir. Se você ler o livro de Jó, você vai ver uma passagenzinha que é muito interessante, que Jó sofreu tanto, Jó estava tão cheio de mazelas na vida dele, que os amigos, quando chegaram para falar com Jó, os amigos passaram 7 dias olhando assim, ó.
devido a tantas mazelas que Jó tinha. Agora, se um homem é capaz de passar 7 dias olhando para as feridas de outro, embasbacado com... Não é palavrão não, viu gente? Embasbacado, é um nome bonito, assim, é um nome até chique, né? Poxa, o pastor falou difícil agora. Eu sei que metade da igreja, quando sair daqui, vai para o dicionário. O que é embasbacado, né? Embasbacado com o sofrimento de Jó. Quantos dias você não vai passar embasbacado com a glória de Deus? Eu já estou me vendo. Quando eu chegar em frente à glória de Deus, eu vou olhar e vou dizer que é uma coisa linda. Ai, meu Deus. 1000 anos depois eu vou olhar para o lado, vai ter alguém lá e vou dizer, é lindo, não é não? É, aí eu vou olhar, coisa linda, mais 1000 anos. Oh, maravilha, cara, que glória. Tá com fome não? Fome? Então não, olha só que coisa linda. Oh, coisa, mais 1000 anos. E aí por aí vai. Porque a glória de Deus é algo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. É algo tremendo, querido. Algo tremendo demais. E somente o poder da ressurreição é capaz de nos colocar na presença desse Deus durante toda a eternidade. Somente o poder da ressurreição é capaz de tirar você das mãos do diabo e entregá-lo nas preciosas mãos de Deus. Somente o poder da ressurreição é capaz de levar você de volta para casa. Deixa eu te dizer uma coisa. O poder da cruz nos reconcilia com Deus, e o poder da ressurreição nos leva de volta para os braços do Pai. 2 poderes que entre eles se falam e nos trazem para perto. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você pensa que vai acabar quando você morrer, você está muito enganado. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Como princípio, Deus não tira e não acaba com seus próprios princípios. Você é eterno, você nasceu para ser eterno. Mas a salvação não é se você vai morrer ou se você não vai morrer, porque todos nós passamos pela morte. A salvação é com quem você vai passar a eternidade. Pense nisso. A morte, ela é só uma passagem, mas com quem você vai passar a eternidade é o que conta. E aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele não pode passar na presença de Deus, porque Jesus é o Deus ressurreto, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quem não reconhece Jesus, como vai reconhecer a Deus? Por isso o próprio Jesus disse, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, como é que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê? Então aquele que não ama a Jesus que vê, pastor, mas eu não vejo. Querido, você não vê porque você não quer, porque pelos olhos espirituais ele está totalmente exposto. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estava conversando com um colega do trabalho, e o colega chegou para mim do nada. Eu estava trabalhando, não tinha feito mal a ninguém. Eu estava lá trabalhando, aí ele chegou, ei, deixa eu te dizer uma coisa, diga. Cara, esse negócio de crente é horrível, esse negócio aí. Jesus, para você ter uma ideia, Jesus nunca citou a Bíblia, Jesus nunca saiu citando a Bíblia. Está lá escrito em Mateus, não sei o que, está lá escrito não sei o que. Jesus nunca citou isso aí não, porque esse negócio de ficar citando Bíblia, isso aí não tem nada a ver. Eu olhei e falei, cara, é mesmo, cara? Eu disse, cara, preciso te dizer que você está completamente errado. Não, estou errado não. Onde é que Jesus cita a Bíblia? Eu disse, você não sabe não? Não, eu disse, você não lê a Bíblia? Não, eu não leio a Bíblia, porque a Bíblia não vale nada. Eu disse, Eu disse, mas deixa eu te dizer uma coisa. Num dos momentos mais cruciais da vida de Jesus, quando ele é tentado no deserto pelo diabo, Jesus cita a Bíblia. E se você não sabe, Jesus cita 3 vezes o livro de Deuteronômio, que por coincidência está na Bíblia. Jesus enfrenta o diabo enfrentando a Bíblia, com o livro de Deuteronômio, dizendo para o diabo, está escrito. Como é que você diz que Jesus não cita a Bíblia, cara? Volto já. Eu disse, volte. Deve estar preparando outra, né? Não sei. Mas, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, querido, que não é sobre você.
Nós vamos falar sobre isso, que é um outro poder que tem aqui, tremendo e maravilhoso. Estou só antecipando, para se não der tempo você falar assim, opa, domingo que vem eu preciso voltar. Mas o poder da cruz, ele nos reconcilia com Deus. E o poder da ressurreição nos leva de volta aos braços do Pai. Quer ver um detalhe interessante na Bíblia? Grave essa frase. Somente a ressurreição nos leva de volta aos braços do Pai. Amém? Gravou? Ok. Agora lembra a história do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15. A história do filho pródigo diz assim. Ela conta a trajetória do filho, né, que nega o pai e vai para o mundo. E aí no mundo ele tem várias tribulações e tudo, e aí ele volta, e quando ele volta ele já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai o abraça, o pai o recebe, e o pai fala uma frase que faz todo sentido. Eu vou ler para você novamente aqui a frase que a gente gravou. Somente a ressurreição nos leva de volta para os braços do Pai. Olha o reencontro do filho com o pai. Lucas 15, capítulo 15, verso 32, diz assim: no entanto, o pai dizendo, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe o que o pai está dizendo? Teu filho ressuscitou. Mas o irmão da igrejinha estava com ódio. Sabe por quê? Porque o filho gastou tudo, e agora o filho, quando volta, o filho mais velho diz, não, isso aí não é justo. Mas sabe o que o pai diz? Filho, ressuscitamos mais um. Ele foi ressuscitado. E a gente precisa nos alegrar com relação a isso. Sabe por quê? Somente a ressurreição nos leva de volta para os braços do Pai. Para onde o filho foi quando ele ressuscitou? Para os braços do Pai. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia, quando ela nos conta uma história que aconteceu na carne, ela também nos dá uma história ou uma mensagem espiritual. Aqui, o filho pródigo somos nós, que vivemos desgarrados tanto tempo. Aqui, o filho, que nós possamos dizer o filho mais velho, talvez, não sei, somos nós também. Que muitas vezes vivemos na igreja e quando entra um pecador a gente diz, esse não merece estar na igreja. E quem merece? Quem merece? Quem merece estar aqui? Na verdade. E o Pai é Deus que abraça os dois. Que abraça os dois e diz, e quando o filho obediente não entende, ele diz, filho, mas é teu também, filho. Você está aqui pertinho também. Quer um abraço? Está aqui. Está te faltando o quê? Ei, volta para os braços do Pai. Volta para os braços do Pai. Porque o Pai, filho pródigo, é diferente de ovelha perdida. Ovelha perdida, o pastor vai buscar. Mas filho pródigo, o pastor fica esperando ali na portinha, com os braços abertos. Durante muito tempo eu não entendi por que o pai não foi atrás do filho. É porque o filho precisava entender o que é ressurreição. Se o pai fosse atrás dele, ele ia encontrar o filho morto. Mas o filho voltando, o filho voltou ressurreto. Por isso que o pai diz, ele estava morto e agora vive. Tem gente que sai dali e a gente tem que ir atrás. Mas tem gente que sai dali e você só espera com os braços abertos. Porque tem diferença entre um e outro. Mas o fato é, o Pai está esperando de braços abertos para um abraço maravilhoso. E esse é o poder da ressurreição. Vamos ver se dá tempo do terceiro. Vamos ver só o terceiro. Domingo que vem eu continuo. Terceiro poder. Poder do Evangelho. Que poder tremendo. O poder do Evangelho está registrado lá em Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16 diz assim:
pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados, preste atenção numa coisa: se a cruz é o poder que liberta do pecado, a ressurreição é o poder que me livra da morte, então o Evangelho é o poder de Deus que me assegura a passar por tudo isso e conseguir a vitória. É o poder de Deus que me instrui e que me ensina como os outros dois poderes vão agir e eu conseguir a vitória. O Evangelho é a palavra de Deus comunicando as boas novas para aqueles que o amam. Pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Haja luz, houve luz. Esse é o meu filho amado. Jesus viveu todo o tempo como filho amado. Está escrito. E o diabo se aquietava. Por isso, quando você não tiver resposta para dar, corra para cá. Por isso, quando você estiver indeciso de alguma coisa na sua vida, corra para cá. Por isso, cuidado com as suas palavras, porque a palavra tem poder. E é um dos maiores poderes do universo. O poder do Evangelho. O poder da palavra e da boa notícia. Por isso, cuidado com o que você fala com seu filho. Por isso, cuidado com o que você fala para você mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ei, pensamento é aquilo que você fala para você mesmo. Então, muito cuidado com seus pensamentos. Porque o pensamento, ele comunica a você mesmo aquilo que muitas vezes você não é. Ah, eu não consigo. Ah, eu não presto. Ai, meu Deus. Você está dizendo para você mesmo: ah, eu não presto. Muito cuidado. Um dos maiores poderes é o poder da palavra. Essa criança não vai dar para nada. Ao mesmo tempo, quando você diz: você é o meu filho amado, a quem eu tenho alegria, filho. Diga isso para uma criança. Você vai ver. Uma vez eu cheguei para o Luquinho, acho que ele tinha uns 4 para 5 anos. Aí eu peguei: filho, você é meu filho, você é lindo, você é forte, você é maravilhoso, filho. Papai te ama, não sei o que. Ele foi, como diz o cearense, pegando gás. Pai! E tal. Eu disse: você é tudo isso, filho. Ao mesmo tempo, quando ele chegava e dizia: pai, o senhor ama mais a mim ou a mamãe? Aí eu dizia: nem você nem a mamãe. Como assim? Eu amo mais a Deus, filho. Eu amo primeiramente a Deus, segundo a mamãe, e terceiro, eu amo você. Oh! Terceiro lugar para uma criança é muito, né? É muito pouco, né? Eu sou o terceiro. Aí eu disse: mas o papai ama tanto você, filho. É tanto amor, é tanto amor. Mas, filho, eu amo mais a Deus. Filho, eu amo mais a mamãe. Sabe por quê? Porque eu estou ensinando ele a amar a esposa dele. Porque eu estou ensinando ele a amar o Deus maravilhoso. E porque eu estou ensinando a ele como proceder com o filho dele. Porque o filho dele não vai ser o motivo do amor da casa. O filho dele vai ser fruto de um amor já existente. Faz toda a diferença. Eu estava dizendo para ele em palavras simples. Eu estava dizendo: filho, você não é o motivo de amor dessa casa. Não é você não. Não seja egocêntrico. Você não é o motivo de amor dessa casa. Você é fruto de um amor. E esse amor já existe. Entre nesse amor, filho. Seja bem-vindo. Os braços estão abertos. Esse é o poder da palavra. E você precisa se apoderar do poder da palavra. A palavra tem um poder tremendo. É no Evangelho que nós temos todas as ferramentas disponíveis para tomarmos posse dos maiores poderes do universo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim:
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ei, olha só, olha o quanto poder tem o Evangelho. O Evangelho, ele tem poder para ensinar, ele tem poder para repreender, ele tem poder para corrigir, ele tem poder para instruir na justiça, e tudo isso para preparar o homem para toda boa obra. Toda boa obra. 2 Coríntios não diz assim, que é para preparar o homem para as obras da igreja, nem diz que é para preparar o homem para o evangelismo, não. Toda obra. Toda e qualquer boa obra. O salmista, ele tinha tanta noção do poder do Evangelho, ele tinha tanta noção do poder da palavra, que no Salmo 119, verso 105, ele diz assim: a tua palavra, Senhor, é lâmpada que ilumina os meus passos. A tua palavra, Senhor, é luz que clareia o meu caminho. Será que você tem noção do que é isso? Eu conversando na faculdade sobre isso, aí tinha 2 professores na hora e eles falaram: não, mas isso não é ciência. Eu disse: nunca vai ser, querido. Porque nunca a ciência vai medir a fé. Ela não vai conseguir. Mas saiu recentemente, falei isso. Recentemente a ciência comprovou aquilo que a gente já sabia há muito tempo. Os cientistas mediram o lobo frontal das pessoas que oravam. E quando a pessoa começava a orar, o lobo frontal, ele recebia 7 ml a mais de sangue no cérebro. E sabe o que o lobo frontal significa no cérebro do ser humano? O lobo frontal é o local onde se tomam as decisões racionais das pessoas. Então você está precisando tomar uma decisão na sua vida? Ore. Simples. Cara, a ciência provou isso agora. E os cientistas foram atrás e falaram assim: cara, então se a pessoa orar muito, será que ela consegue colocar mais do que 7 ml no cérebro? E aí eles fizeram lá, não sei se era ressonância, qual era lá o exame que eles fizeram. E aí eles detectaram o seguinte: não, eles não conseguem colocar mais do que 7 ml. Se orou, 7 ml no lobo frontal, orou, 7 ml no cérebro. Mas sabe o que eles detectaram? O lobo frontal crescia. Sabe o que significa isso? Significa que você fica com mais poder de decisão. Aí lembra aquela frasezinha que a irmãzinha falava lá antigamente? Ah, eu preciso tomar uma decisão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Aí todos dizem: isso é besteira, isso é besteira. Hoje a ciência comprovou. Quando eu disse isso na faculdade, 2 quase piraram, mas não puderam falar nada, está comprovado. Mostrei para eles. Mas é isso. É o poder da palavra. É o poder da oração. Querido, o salmista está dizendo aqui que a palavra é quem guia ele, que a palavra é quem mostra o caminho, que a palavra é quem aponta o rumo a ser seguido. E você? É guiado pelo quê? O que te guia? O que te move? O quê? Você é movido pelo quê? Pastor, eu sou guiado pelo meu próprio coração, pastor. Pastor, eu confio no meu feeling, pastor. Pastor, eu confio no meu coração. Sério? O profeta Jeremias, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versos 9 a 10, ele diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. É nisso aí que você confia? Sério? Querido, mais do que você confiar no seu coração, confia no Evangelho. Mais do que você confiar no seu feeling, confia naquele que te formou, naquele que te conhece, naquele que te gerou no ventre da tua mãe. É muito melhor, muito melhor. Hoje a Regina fez um almocinho de domingo, né? Sabe aquele almoço gostoso de família, né? Macarrãozinho, tal, a gente comendo. E aí me reportou uma coisa, porque sempre que ela está fazendo o almoço, eu pego alguma coisa assim para abrir o apetite. Eu sou bom nisso, de abrir o apetite. Aí eu vou cortando, às vezes eu corto um pãozinho, coloco alguma coisa no pãozinho, eu vou
Vou na boca dela, fecha os olhos e abre a boca. Aí ela fecha os olhos e abre a boca e volta dela. Aí vou lá no Luquinha. E eu lembro quando o Luquinha era pequeno, eu dizia, fecha os olhos e abre a boca. Ele, imediatamente eu já fazia isso. Ó. E eu, enquanto eu estava colocando na boca dele, eu pensava, que confiança meu filho tem em mim, né? Que coisa maravilhosa. E hoje a gente fez isso de novo. Enquanto a Regina estava lá, enquanto o macarrãozinho estava ficando pronto, eu preparei ali um pãozinho, né, com tipo uma brusqueta, né? E aí eu cheguei para ela e disse, fecha os olhos e abre a boca. Aí me veio à mente, né? Que confiança, né? Aí cheguei para o Luquinha, fecha os olhos e abre a boca. Aí ele, pá, coloquei lá e tal. Eu disse, que confiança. Aí me veio à mente assim, filho, é desse jeito que eu queria que vocês confiassem em mim, de olhos fechados. Aí eu disse, Senhor, realmente às vezes é difícil confiar no Pai desse jeito. Mas como é que eu consigo confiar no meu Pai a esse ponto e não consigo confiar no meu Pai a esse ponto? Sabe por quê? Porque às vezes eu não conheço verdadeiramente o meu Pai. Você confia em quem você conhece. Amém? Se tem algo que você pode confiar, querido, é a palavra de Deus. Se tem algo que você pode colocar a tua confiança, é a palavra de Deus. Porque em Mateus 24:35 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pastor, eu entendi, eu preciso então conhecer a palavra. E depois, qual é o próximo passo? O próximo passo é Tiago capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quem conhece e não pratica é um enganador, e que engana a si mesmo, né? Então, para finalizar o poder da palavra e o poder do evangelho, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a palavra é enxertada em nós, ela tem o poder para salvar a nossa vida. Mas quando a palavra ela é rejeitada por nós, o acúmulo de mundo entra em nós com maldade e com impureza moral. Pastor, mas aí eu discordo do senhor. Não, querido, você não discorda de mim não. Você discorda da palavra, você discorda da Bíblia. Porque não sou eu que estou dizendo não. Quem está dizendo é a Bíblia. Tiago capítulo 1, verso 21 diz isso. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Olha, que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Pode subir o louvor. Quando você rejeita a palavra, a impureza moral passa a reinar, passa a prevalecer. Está aqui a palavra falando, eu não sei qual versão que implantada, ó. É implantado em vocês. Tem uma versão que diz que prevalece em você. Mas quando você aceita a palavra, você ganha o verdadeiro guia da sua vida. Maior poder. O que mais poderia salvar a sua vida se não a palavra? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus está na cruz, Jesus lança uma palavra. A palavra que Jesus lança é uma palavra que determina o plano de Deus. Todo o plano de Deus que foi arquitetado ainda no Éden, é finalizado de forma grandiosa na cruz com uma palavra que Jesus lança. Jesus diz, está consumado. Foi feito. Eu fiz. E esse foi o poder da palavra que selou aquilo que estava sendo feito na cruz. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos continuar isso aqui no domingo que vem. Vamos nos aprofundar mais em outros poderes maravilhosos, tanto quanto esse. Mas se apodere desses poderes. É um poder que você não pode modificar. É um poder que, em última análise, ele não está à sua disposição. Ele está à disposição de Deus em você. É diferente.
Porque quando está à sua disposição, você faz o que você quiser com ele. Mas quando está à disposição de Deus em você, Deus faz em você o que Ele quer. E esse é um dos poderes que move o mundo. Se você quer se apoderar desses poderes, feche seus olhos agora. Aí onde você está, do jeito que você está, eu quero orar por você. E é interessante porque muita gente tem o direito e o acesso a esses poderes, mas nem todo mundo acessa e se apodera. Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós conseguimos compreender, Pai, quão maravilhosos são esses poderes, Pai. Poderes tremendos, Pai. O poder da cruz, Pai, que nos resgatou, Pai. O poder da ressurreição que nos abraçou, Pai. O poder da palavra que nos guia, Senhor. Que maravilha, Senhor. Como o Senhor nos libera ferramentas grandiosas, Senhor, para cumprir o propósito dos céus, Pai. Ah, Senhor, como nós somos pequenos, Pai, em ficar olhando para nós mesmos, quando grandiosas ferramentas nos são liberadas, Senhor, para que um propósito muito maior, muito mais grandioso, Senhor, seja colocado, Senhor, diante de nós, Pai. Oh, Senhor, primeiramente nos perdoa, porque não queremos viver para nós mesmos, Senhor. Assim como Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós te pedimos, Senhor, vive em nós, Pai, para que a gente possa viver em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para que o Senhor entre, Pai, e para que o Senhor faça morada em nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra derramada neste local, Senhor.